Saudações a todos, espero que vocês estejam bem. O título da nossa aula de hoje é Brejo Santo, Permanências e Mudanças. E de início eu queria apresentar um artista que eu tenho profunda admiração. É um fotógrafo argentino chamado Gustavo Germano. Eu conheci o Gustavo Germano meio que por acaso, alguns anos atrás. Eu estava ali vasculhando a internet, logo cedo, lendo as notícias do dia, e encontrei uma reportagem lá no site G1 que dizia assim no título: fotógrafo refaz imagens de famílias para mostrar ausências da ditadura. Gosto muito de fotografia e sempre me interessou essa relação entre a fotografia, as imagens, né, e a história, porque a gente pode aprender, e a gente deve aprender história também a partir de imagens, especialmente de fotografia, né? E aí eu comecei a pesquisar outras reportagens na internet que falassem sobre essa exposição que ia acontecer aqui no Brasil, na época, do Gustavo Germano. E aí comecei a ler outras reportagens e tal, como essa, por exemplo, aqui do site Rede Brasil Atual, que dizia assim: a exposição em São Paulo lembra perdas familiares causadas pela ditadura. E aí eu comecei a entender melhor, lendo essas reportagens, né, que o objetivo do Gustavo Germano era fazer fotografias atuais para comparar com fotografias antigas tiradas na época da ditadura militar lá na Argentina, justamente para mostrar, como vocês podem observar aqui nessas duas fotografias que eu estou mostrando, como se deu essa ausência, né? Ou seja, a ditadura militar lá na Argentina, ela durou de meados ali da metade da década de 1970 até a metade da década de 1980. E aí, como vocês estão vendo, por essa imagem dá para entender perfeitamente qual é o objetivo, né, do fotógrafo Gustavo Germano. Ele reúne as mesmas pessoas que antes foram fotografadas, ele leva essas pessoas para o mesmo lugar, só que aí, como vocês podem perceber, a ausência de uma dessas pessoas. Então você tem essas duas mulheres sentadas com esse rapaz, com esse homem, e na foto mais recente, essa outra pessoa, esse homem no caso, ele não está presente, né? Ele não consta na imagem. Então significa que ele foi uma das pessoas que durante esse processo da ditadura militar lá na Argentina, ele é um dos desaparecidos, né? Ele é uma das pessoas que provavelmente morreram por conta dessa ditadura. Eu achei muito interessante o trabalho dele, aí eu fui pesquisar mais, ver outras fotografias, né? E aí eu estou expondo aqui para vocês terem uma ideia. É sempre esse o objetivo, né? A ideia é pegar uma fotografia anterior, daquele período da ditadura,
pedir a pessoa para voltar para o mesmo lugar e fazer a foto para mostrar a ausência, né? Ou seja, a não presença daquela pessoa que deixou de existir. Então, por isso que a exposição dele aqui no Brasil se chamou Ausências. Essa fotografia aqui eu gosto muito também porque ela talvez das que eu vi tenha me causado um impacto maior, justamente porque a gente só tem uma pessoa na foto mais antiga, né, da época da ditadura, lá na Argentina, e na foto mais recente você não tem ninguém, você só tem o lugar, né, porque essa pessoa, no caso, está ausente. São outras fotografias que eu estou mostrando aqui a vocês também, só para dar uma reforçada, né, mas já deu para todo mundo entender qual é o objetivo do Gustavo Germano. O que eu estou mostrando aqui a vocês agora é o site dele. Eu queria muito que vocês visitassem. Todas essas reportagens, inclusive o link do site dele, está na descrição do vídeo, viu, pessoal? Então tá tudo lá, é só vocês baixarem o cursor lá para a descrição do vídeo, da videoaula, e vocês vão ter acesso a todos esses endereços, todos esses links para clicar e se aprofundar, ler as reportagens, né, observar o site do Gustavo Germano, vale muito a pena. Aí se vocês acessarem o site, vocês vão aqui, ó, onde eu estou mostrando com a seta, que tem o Horto. Aí lá vocês vão ver os trabalhos, as exposições, como por exemplo essas aqui, ó, que vocês estão vendo nesse print. Algumas dessas exposições aqui foram as que aconteceram no Brasil, viu? Ele veio mais de uma vez para cá. É um trabalho muito bonito. Bom, essa outra imagem aqui é uma das minhas preferidas também. É uma imagem, vamos dizer assim, que mostra uma diferença maior no tempo, né? Porque são 4 jovens, 4 crianças, em cima aí de uma cerca, né? E aí ele chama novamente essas mesmas pessoas com a ausência de uma delas. Então já são senhores, né? Já são pessoas idosas, mas chama a atenção o fato de uma dessas pessoas não estar mais presente. Aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito dessa fotografia, certo? Vamos analisar essas imagens aqui. Uma fotografia pode representar um lugar com passado, presente e futuro. Eu queria que a gente mentalizasse isso aqui. O que sugere passado, presente e futuro nessa fotografia? Ou no caso, nessas duas fotografias aí que estão em paralelo, né? Estão juntas para a gente comparar. Bom, a primeira coisa que talvez venha à nossa mente, é muito normal que aconteça isso, é a gente dizer que essa fotografia que está à esquerda, a fotografia em preto e branco, é a fotografia que representa o passado, né? A gente pensa no passado. A outra fotografia, como é mais recente, é colorida, a gente, é a fotografia do presente. Então, de um lado a gente tem um passado e de outro lado a gente tem, mais à direita, no caso, um presente. Mas, na verdade, se você for parar para pensar, e isso é que torna a coisa interessante, as duas fotografias nos remetem ao passado, porque as duas foram feitas no passado. Ao mesmo tempo, pessoal, essas duas fotografias nos remetem ao presente. Elas são presente também. Por quê? Porque quando elas foram feitas, essas pessoas estavam no presente. Então as duas fotografias foram feitas no passado, mas na época, no momento, no instante em que essas fotografias foram feitas, essas pessoas estavam no presente. E o futuro? Como é que o futuro entra nessa história? Ora, sempre que a gente faz uma foto, que a gente se deixa fotografar, que a gente fotografa uma paisagem, uma pessoa, um familiar, a gente está pensando no futuro também. Ora, eu diria até que a gente está pensando mais no futuro do que em qualquer outra coisa. Por quê? A gente faz a foto para as pessoas verem no futuro, ou para nós mesmos, né? Vermos no futuro. Então, há sempre essa relação entre o passado, o presente e o futuro. Então, há em uma fotografia um passado, um presente e um futuro. A combinação dessas duas imagens nos remete à passagem do tempo. Sim, e aí nós temos uma diferença importante. Quando nós olhamos para cada uma dessas imagens, separadamente, isoladamente, a gente pode pensar no sentido de passado, de presente e de futuro, que cada uma delas tem. Mas quando o Gustavo Germano coloca essas duas fotografias, uma ao lado da outra, ele quer que a gente pense na passagem do tempo, certo? Nas transformações que aconteceram.
E aí quando você vê essas duas pessoas, né, ou essas duas fotografias dessas pessoas, a gente pensa que nós somos resultado dessa passagem do tempo. Porque nós vamos envelhecendo, nós vamos, no caso, nos transformando. E essa transformação é que faz com que a gente perceba a passagem do tempo. E é esse o objetivo do Gustavo Germano quando ele coloca essas duas fotografias juntas, né? É justamente para a gente perceber essa transformação. Então vamos falar mais um pouco sobre isso, pessoal, ou seja, sobre essa passagem do tempo. Vocês receberam, agora no mês de julho, uma atividade elaborada pela Secretaria de Educação aqui de Brejo Santo que eu achei muito interessante, porque eu gosto muito de pensar sobre essas questões, sabe? Sobre a memória, sobre o tempo, sobre essa relação entre passado, presente e futuro. Mas isso até é uma coisa óbvia, né? Eu sou professor de história, então está na minha natureza gostar de pensar sobre essas coisas. E aí dentro do projeto literário No Recanto do Meu Lar, foi proposto a vocês que fizessem uma reflexão a respeito disso, das diferenças, das transformações que vem acontecendo no mundo e principalmente no lugar em que a gente vive, né? Especialmente, eu diria, dentro da nossa própria família, né? Que é o nosso passado, o passado, vamos dizer assim, com o qual a gente tem um contato mais direto. Foi colocado inclusive aqui um poema que está entre os meus favoritos, eu adoro esse poema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, de Camões. Tem um trecho aqui que eu adoro, pessoal, diz assim: todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Ou seja, se tem uma coisa que de fato é permanente na nossa existência, se tem uma coisa que não muda, por incrível que pareça, é o fato da gente estar sempre mudando. Um filósofo grego lá, antigo, né, o Heráclito, ele disse que tudo flui, né? Se um ser humano, se um homem, uma mulher passar por um rio, quando ele passar novamente, o rio não é mais o mesmo e nem esse ser humano é mais o mesmo, porque nós estamos em constante mudança, né? E é interessante que a gente faça reflexões a respeito dessas mudanças. Bom, mas foi proposto aqui a vocês duas possibilidades de tarefas, né, para vocês realizarem. Uma delas foi uma roda de conversa, onde vocês iam perguntar aos familiares, tios, avós, aos pais, como era no tempo que eles eram adolescentes como vocês, como eram as brincadeiras, as coisas que eles faziam, né? A escola, as relações com os familiares, ou seja, tentar conhecer um pouco o passado dessas pessoas que são tão próximas de nós e não esquecendo que esse passado faz parte também da nossa vida, né? Nós viemos desse passado. A outra possibilidade era vocês fazerem essa tarefa, essa atividade que a gente chama de Draw My Life, né? Seria o desenho, a minha vida. Então vocês iam fazer desenhos contando um pouco da trajetória, da história da vida de vocês. Então, a princípio, quero dizer que adorei todas as pessoas, todos vocês que enviaram para mim os desenhos, os textos, eu li tudo, vocês sabem que eu fui dando o feedback, fui comentando, e me ajudou muito, inclusive, a pensar esse trabalho, essa dinâmica que a gente está realizando agora, certo? Mas tem uma coisa, um ponto que vocês ressaltaram, que vocês falaram nos textos, nas imagens, nos vídeos que vocês produziram, que assim me impressionou muito, a importância do lugar. Certo? Então, nas histórias que contavam a vocês, até mesmo nos vídeos que vocês produziram, como o lugar que a gente vive é importante quando a gente vai narrar a nossa história. Então, os pais de vocês falaram do lugar onde eles viviam, das casas que moravam, da escola, né, que eles estudaram também. Então, toda essa história, todo esse tempo, toda essa passagem de tempo, né, do passado para o presente, está muito relacionada ao lugar, à importância do lugar que a gente vive, seja a nossa casa, seja a escola que a gente estudou e principalmente a cidade, né, o município no qual nós vivemos. E quando a gente realmente pensa no nosso passado, a gente sempre relaciona aos lugares que a gente viveu. Então, o tempo e o espaço são duas coisas que estão totalmente relacionadas, não dá nem para a gente separar, na verdade.
Então, pessoal, olha, e isso foi uma coincidência muito interessante, sabe por quê? Porque no trabalho do Gustavo Germano, que eu confesso, eu digo mais uma vez, eu admiro demais, apesar do objetivo dele ser destacar a ausência das pessoas, a transformação, né, a partir da ausência de algumas pessoas que não estão mais vivas, sempre me chamou a atenção o fundo da imagem, certo? Ou seja, o lugar onde essas pessoas estavam, porque eu tentava perceber a mudança. Então observem nessas duas fotografias. O objetivo dele é mostrar a ausência do rapaz. É o rapaz que não está mais aí com a moça, né, que hoje já é uma senhora. Mas observem que no fundo da imagem você tem a ausência de árvores também, que já não existem. Você observa que a imagem atrás, né, a paisagem, ela não é mais a mesma. E essa mudança nos lugares que a gente percebe no dia a dia, na nossa casa, na nossa cidade, ajudam a gente a entender como é que as coisas vão se transformando e por que elas vão se transformando. Então, já que eu falei de um filósofo grego antes, o Heráclito, eu vou falar de mais um agora, que é o Aristóteles, certo? Aristóteles tem um dos textos mais importantes que existem na história do pensamento humano sobre a questão do tempo, sobre o sentido do tempo, sobre como nós representamos o tempo, né? E como a dimensão do tempo é importante para a gente se entender, se identificar, inclusive, como seres humanos. Então ele diz assim: não é por causa do tempo que as coisas mudam, mas é por causa das mudanças que percebemos a passagem do tempo. Ou seja, pessoal, o tempo é uma coisa que a gente não pode pegar, a gente não pode ver, a gente não pode ter um contato concreto com o tempo. Mas como é que a gente sabe que o tempo existe? Porque as coisas mudam. Então a nossa casa, a nossa cidade, e a começar por nós mesmos, né? Nós mudamos. Eu era criança, como vocês viram agora há pouco nas imagens que eu mostrei. Sim, ali era eu mesmo quando era pequeno. Então eu sei que o tempo passou, né? Porque eu era uma criança, um dia eu nasci pequenininho, agora eu já sou mais velho e tudo, né? Então é nas transformações, nas mudanças que nós percebemos que o tempo ele existe, né? E nós temos uma dimensão do tempo justamente porque a gente sabe que ele acontece, né? Ele passa através das transformações que nós percebemos, ou seja, as transformações que se dão no espaço, ok? Então vamos lá. Nas fotografias de Gustavo Germano, podemos perceber a passagem do tempo pelas ausências dos familiares que foram mortos durante a ditadura militar na Argentina. Como poderíamos usar a fotografia para representar e refletir sobre as mudanças e as permanências nos lugares onde vivemos? Bom, o que eu quero propor a vocês é que a gente faça um trabalho inspirado na ideia do Gustavo Germano. Gustavo Germano, ele usou as mesmas pessoas, ele pediu, ele solicitou às pessoas que fossem para os mesmos lugares e eles fossem reviver o momento daquela fotografia, só que destacando a ausência de alguém, uma pessoa que tinha desaparecido aqui da nossa existência terrena, né? Não está mais conosco. Só que eu queria que a gente fizesse com os lugares, as paisagens. Nós vamos pensar na transformação do lugar onde nós vivemos, comparando a paisagem nas fotografias mais antigas e nas fotografias mais recentes, certo? Então nós vamos refletir sobre a passagem do tempo no lugar onde nós vivemos, certo? E esse lugar, ele pode ser a nossa cidade, pode ser a nossa casa, ou seja, todos aqueles lugares com os quais nós temos mais proximidade. Quando nós estudamos história, nós estudamos as mudanças que acontecem, certo? E aí nós vamos nos perguntar, por que essas mudanças acontecem? Como é que elas acontecem? Elas acontecem por causa de quê e de quem? Quais são as ações e quem realiza essas ações para mudar as coisas? Só que a gente sabe que as coisas mudam em ritmos diferentes. Tem coisas que mudam muito rapidamente, tem coisas que demoram muito para mudar. Por isso que nós dizemos que acontece também as permanências, né? A história ela é feita de mudanças e de permanências, ou seja, coisas que deixam de existir e coisas que vão permanecendo por muito tempo. Então a gente vai usar as fotografias para pensar essa questão, certo? Da passagem do tempo, ok?
Então vocês vão refletir um pouquinho sobre o que eu falei, sobre o trabalho do Gustavo Germano, e daqui a pouco vocês assistem a segunda parte da videoaula, certo? Onde eu vou propor a atividade que a gente vai realizar. Aí vocês vão entender melhor. Valeu e até daqui a pouco.